Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui pela TV Gran Dourados, a TV da família douradense. E o programa Andando com Cristo, você já sabe, é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados e chega até você sempre com a palavra de Deus, para estudarmos juntos a palavra de Deus e levarmos a boa mensagem do Evangelho, do amor de Deus, do perdão de Deus até você. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre os atributos divinos da palavra de Deus. É um assunto extremamente importante, pertinente para a sua vida, para a vida espiritual. Como você administra a sua vida, o seu dia a dia. Se você olhar, cada um de nós tem uma agenda de trabalho, de atividade, de família, de igreja. O nosso dia a dia tem uma dinâmica muito forte. Como você administra o seu dia a dia? Como você administra a sua vida? A palavra de Deus nos ajuda a organizar a vida, a administrar a vida, administrar com sabedoria a nossa vida. Talvez no seu dia a dia você passa aí correndo, não vê o tempo passar, mas está passando. O ano vai acabando e assim nós vamos contando a nossa vida sobre a terra. Então hoje nós vamos falar sobre os atributos divinos da palavra de Deus e é um assunto de grande importância para você, para a sua vida, para a sua alma, para o seu futuro. Então não saia daí, tá bom? Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Dando sequência aqui ao programa Andando com Cristo, vamos ler a palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre os atributos divinos da palavra do nosso Deus. Diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Esse texto é por demais desafiador para nós, porque ele consta de algumas coisas referentes à palavra de Deus. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas não estão dando muito ouvidos à palavra de Deus. Cada um quer administrar a sua vida ao seu jeito, não estão importando muito para o que a palavra de Deus exige de nós e com uma conduta de vida orientada pelas Escrituras, orientada pela palavra de Deus, e alguns até têm ironizado, pensando que a Bíblia, a palavra de Deus, era um livro para os tempos antigos, que não combina com os tempos modernos. Olha, meu querido telespectador, é uma tremenda perda você pensar assim, e é uma tremenda ignorância quem pensa desta forma. A Bíblia é um livro atual, sempre atual. A Bíblia é a palavra de Deus falando ao homem, é Deus através da sua palavra comunicando a nós a sua vontade, os seus atributos, orientando-nos como viver neste mundo que Ele criou e aqui nos deixou e voltará. E cuida de nós aqui, não nos deixou aqui neste mundo, Ele nos colocou aqui neste mundo. Na sua providência, Ele cuida de nós dia a dia. Esse ar que você respira e agora, você respira por causa da graça comum de Deus para com todas as suas criaturas. E se não fosse isto, não fosse Deus atuando e dominando e cuidando e de forma soberana, administrando toda a sua obra criada, certamente não estaríamos aqui. Então a palavra de Deus não é um livro obsoleto, um livro para o passado, um livro que não tem implicações com os nossos dias, muito pelo contrário. Ela é viva e eficaz, ela é mais pertinente do que se pode pensar. E se você não guia a sua vida pela palavra de Deus, certamente você está perdido, sem rumo, sem esperança, sem paz. Certamente você está cheio de medo do futuro, de medo da morte, de medo do amanhã. Se você não pauta a sua vida pela palavra de Deus, certamente a sua vida está uma desordem, não resta dúvida. Porque é a palavra de Deus que coloca ordem no nosso interior. Quando eu vejo as pessoas fazendo algumas meditações para ouvir a voz interior, para ser guiado por uma voz interior, eu fico tremendamente com pena. Porque como você vai ser guiado por si mesmo? Um homem entregue a si mesmo, uma mulher, um filho, uma filha entregue a si mesmo, é entregue à ruína. Deus é quem dirige a nossa vida. É Ele que tem o controle do universo, de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Quando eu vejo uma pessoa dirigindo a sua vida pelos horóscopos, eu fico com pena. O que os astros podem te dizer? Nada. O que os astros dizem aos seres humanos? Nada. Quando eu vejo um artista de televisão cumprimentando outro e ali uma pessoa falando para outra vai fazer uma entrevista, a primeira coisa que quer saber é o signo dela. Para saber se o signo de um combina com o signo do outro. Isso é uma tremenda de uma loucura. Guiar a sua vida por um jogo de carta, guiar a sua vida por um signo, guiar a sua vida pelos horóscopos, guiar a sua vida pela sua voz interior, isso é loucura. A vida de cada um de nós precisa de ser guiada aqui, pela palavra de Deus. É a palavra de Deus, é Deus que nos criou e nos criou a sua imagem e semelhança e nos criou para ter com Ele um relacionamento de amor e vida.
É este Deus que nos criou, que estabeleceu na sua palavra a sua vontade como norma de conduta para nós sobre a face da terra. A Bíblia é como se fosse o manual do fabricante. O Deus que nos criou com poder e graça, que colocou em nós a sua imagem para termos com Ele um relacionamento de amor, de vida, de justiça, onde Ele estabelece na sua palavra os critérios para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa conduta, e nós respondemos como um ser criado à sua imagem e semelhança, um ser responsável, dotado de responsabilidade. Essa questão, parece que cada dia o ser humano se torna mais irresponsável, mas Deus nos criou um ser dotado de responsabilidade. Ele então estabelece as normas de conduta na sua palavra para que nós, como seres criados à sua imagem e semelhança, dotados desta responsabilidade, possamos responder a Ele, e temos condição de fazer isso, responder a Ele com fé e obediência, crendo na sua palavra e obedecendo a sua palavra. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Ela é viva e eficaz. Ela é quem conduz a nossa vida em todos os aspectos. Não precisava de eu te dizer aqui, mas eu vou dizer, a Bíblia é o livro mais misterioso que há no mundo, não tenha dúvida. O mistério da Bíblia é um mistério revelado. Quando Cristo veio a este mundo, Ele revelou a nós o mistério de Deus, o mistério da salvação, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crer em Cristo como seu Salvador, você tem a vida eterna. Se você não crer, você está eternamente condenado. Então, a mensagem do Evangelho nunca volta vazia. O pregador tem total segurança, a mensagem nunca volta vazia. Quando nós proclamamos a palavra de Deus, o Evangelho, ele é justiça e graça. Ele é bênção e maldição. Ele é salvação e condenação. A palavra nunca volta vazia, porque aquele que crê em Cristo como seu Salvador, quando o Evangelho lhe é anunciado, ele é salvo. Quando o Evangelho lhe é anunciado e ele não crê, ele mesmo já está se condenando pela sua incredulidade. Então o Evangelho, ele é graça e juízo. Ele é graça para os que creem e juízo e condenação para os que não creem. A Bíblia foi escrita num período de cerca de 1500 anos, cerca de 40 autores diferentes, são 66 livros que formam esta coletânea. A harmonia das Escrituras é uma coisa tremendamente extraordinária. A Bíblia é a revelação progressiva de Deus ao homem, começando lá no Éden, na criação, percorrendo o pacto da redenção, uma vez que o pacto da criação foi quebrado, o pacto das obras foi quebrado, então agora vem o pacto da redenção. Esse não é quebrado. Este Cristo vem e homologa com seu sangue. Este é um pacto para toda a eternidade. Este é um pacto onde Deus busca, através do Evangelho, os seus escolhidos para a salvação, para a vida eterna. E aplica neles a obra redentora de Cristo. E agora os prepara para o dia da redenção, para o dia do Senhor. O pacto da redenção é um pacto que tem alcançado pela graça de Deus, é o Evangelho. Ele tem alcançado corações no mundo inteiro, vidas têm sido transformadas, pessoas têm encontrado um novo rumo para a sua vida, para a sua história. E este plano da salvação está revelado nas Escrituras, na página das Escrituras. Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, ele fala assim: Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Permanece, porque desde a infância você sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Se você está tentando se salvar pelas obras ou guiando a sua vida
por estes astros que nós já falamos aí, é porque você ainda não encontrou a salvação em Jesus Cristo. No dia que você parar todas estas coisas, arrepender dos seus pecados, crer em Cristo como seu Salvador, entregar a Ele a sua vida e pedir que Ele venha habitar no seu coração, o Espírito Santo virá habitar no seu coração, fazer de você uma nova criatura. É isto que dá sentido à vida, dá à nossa vida a dimensão gostosa da eternidade, da vida eterna. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, permanece na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala conosco pela sua palavra. Quando alguém diz, pastor, nunca Deus me falou, é porque nunca leu a Bíblia, nunca leu a palavra de Deus. Nós não temos como separar Deus da sua palavra. Deus nos deu a sua palavra, nos garante a sua palavra, nos aplica a sua palavra, Ele nos encoraja pela palavra dEle, Ele nos anima, Ele nos edifica, Ele nos instrui, Ele nos comunica o plano da salvação. Esta fé salvadora que é dom de Deus, nós a aprendemos na palavra de Deus, de forma que Deus e a Bíblia, ou a sua palavra revelada, não tem como separar. Os reformadores já diziam que a Bíblia é Deus falando conosco através da sua revelação, através das Escrituras. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é Deus falando a nós. Ela é viva e eficaz. Não é uma palavra obsoleta, não é um livro que você encontrou na estante aí, um jornal que você leu do dia. Muito pelo contrário, ela é o que ela é. Ela é a palavra de Deus. Ela é digna de inteira aceitação. Ela é digna de toda aceitação. E a aceitação dela é porque Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. E a palavra de Deus é a manifestação do amor de Deus, nos enviando Jesus, o seu Filho, para nos salvar. Não saia daí que nós vamos traçar alguns aspectos esses aspectos divinos da palavra de Deus, tá bom? Não saia daí que nós vamos continuar conversando aqui sobre a Bíblia. E se você não tem uma Bíblia, passa lá na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana, bem no centro da cidade ali, se vocês chamam Igreja do Relógio, é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos ali, teremos o prazer de lhe dar uma Bíblia para você ler. Não vamos te cobrar não, nós vamos te dar uma Bíblia. É a palavra de Deus, tá bom? Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos logo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131.
Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Hoje nós estamos falando aqui sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, e estamos falando aqui nestes atributos divinos da Palavra de Deus. Ela é o que é, a palavra inspirada de Deus a nós. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Nós não precisamos de aceitar outras coisas fora da Bíblia. Não é matéria de fé. Matéria de fé são as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento. Quais são alguns atributos divinos da Palavra de Deus? O primeiro deles é que a Bíblia é eterna. A Bíblia é um livro de dimensões eterna. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Palavra de Deus é eterna. O salmista já dizia que para sempre, ó Deus, estabeleceste a tua palavra. A Palavra de Deus é para sempre, sempre. A Palavra de Deus ela é tão eterna que Jesus diz, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, porque a Palavra de Deus é eterna. Esse livro, ele contém as coisas eternas. É a palavra eterna do nosso Deus. Nós também aprendemos na Palavra de Deus que não somente as palavras do Senhor não passarão, mas nós aprendemos nela todas as coisas referentes à eternidade. A Bíblia é um livro que te ensina a pensar a vida, a administrar a vida, a, poderíamos dizer assim, programar a vida sob a dimensão da eternidade. Muitas pessoas pensam assim, morreu, acabou, acabou nada. A Bíblia nos ensina sobre a eternidade e que Deus colocou a eternidade no coração do homem. É lendo a Bíblia que confirmou na minha alma que eu tenho dentro de mim uma alma imortal, que não passa pelo túmulo, que não ressuscita, não morre, é para todo sempre. Qual que é a diferença da eternidade de Deus e da eternidade do homem? É que a eternidade de Deus é de eternidade a eternidade, tanto quanto nós podemos pensar no passado, quanto no futuro e também no presente. A eternidade do homem não, é da data do seu nascimento para frente ou da sua concepção. É de quando nós chegamos a este mundo daqui para frente. A nossa eternidade não é referente ao passado, mas ao futuro. Então, nós temos uma eternidade para viver. E a Palavra de Deus é eterna e ela nos ensina a pensar e administrar a vida com a dimensão da eternidade. Ela é eterna como o Deus da Palavra é eterna. Tudo que Deus faz dura eternamente. E como a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus e Deus é eterno, ela também é eterna. Ela é estabelecida para sempre. Portanto, vão passar os céus, a terra, este mundo que nós estamos vendo passará, mas a Palavra de Deus não passará. Porque um dos atributos da Palavra de Deus é a eternidade. A Bíblia, a Palavra de Deus, tem esta característica, ela é eterna. Além de eterna, a Bíblia ela é também onipotente. O que é um livro que trata do sentido de onipotente? Ela é poderosa, ela tem poder para transformar. O poder está no Espírito Santo, que aplica a palavra de Deus aos nossos corações. É a onipotência de Deus.
Não é onipotência meramente de um livro. Não é o livro, é a palavra. Não é o tipo de tradução que você tem da Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é onipotente como Deus é onipotente. O poder de Deus se revela na sua palavra, a onipotência de Deus se revela na sua palavra. E nós podemos ver o poder de Deus e da palavra de Deus desde a origem. Quando Deus disse, haja luz, e pela palavra poderosa do nosso Deus houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. E assim Deus foi criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. E a palavra de Deus é e continua sendo poderosa. É por isso que Paulo está dizendo aqui, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Ela é útil, porque ela é poderosa, ela é tão poderosa que o profeta Isaías diz que ela não volta vazia. Quando ela é proclamada com poder, com graça, ela não volta vazia, porque ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Ela é capaz de aprofundar no coração do homem. Ela destrói coração de pedra, transforma em coração de carne. Ela penetra o ouvido, ela penetra a alma, ela penetra o mais profundo do coração do homem. Chega a dizer que ela é como espada de dois gumes, ela penetra o mais profundo da alma. Eu espero em Deus que a palavra dele esteja penetrando o seu coração nesse instante. Talvez você não dá valor à Bíblia, trata como um livro qualquer, você está perdendo uma grande oportunidade na sua vida. A Bíblia é a palavra poderosa do nosso Deus, tão poderosa que Deus julgará o mundo pela sua palavra. Deus julgará a consciência dos homens pela sua palavra, de tão poderosa que ela é. Mas além de ser eterna e poderosa, a Bíblia é também perfeita. Se tem uma característica que combina com a palavra de Deus, um atributo, uma qualidade das Escrituras Sagradas, é que ela é perfeita. Como que nós entendemos a perfeição das Escrituras? Primeiro, ela é perfeita porque ela nos revela um plano perfeito de Deus. Ela é perfeita no sentido de que ela é inerrante. Eu não falo aqui de algum errinho de tradução. Eu estou falando da inerrância, da revelação de Deus que nos é transmitida na sua palavra. Ela é perfeita no sentido de que ela é plena. É uma revelação progressiva que veio crescendo, 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 até alcançar a sua plenitude. Até alcançar a plenitude dos tempos, a vinda de Jesus, a plenitude da revelação. Ela é perfeita neste aspecto. O salmista, escrevendo o Salmo 19, diz assim, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor, ele é completo, ele dá sabedoria aos simples, é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. A palavra de Deus é perfeita e Deus foi revelando progressivamente a sua palavra lá na criação, no período dos patriarcas, no Êxodo, nos juízes, nos reis de Israel, nos profetas. Depois vem o Novo Testamento com Jesus, os apóstolos, até que a palavra, o plano redentivo de Deus alcança a sua plenitude, até que este livro da revelação de Deus é fechado. E quando João fecha o cânon, a revelação, a profecia, lá em Apocalipse, ele fala assim, olha, aqui é a conclusão do livro, aqui se encerra este livro, ninguém pode acrescentar nada a este livro, nem tirar nada a este livro, ou seja, a esta revelação é a profecia,
assim ela é tratada. Ali a palavra de Deus alcança a plenitude da revelação. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, outrora aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o Senhor Jesus Cristo, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também Ele fez o universo. A Bíblia é um livro perfeito, não tem que acrescentar mais revelação, mais profecia a este livro. Ele é um livro perfeito. O plano de Deus está plenamente revelado. Por isso que a Bíblia é um livro perfeito. Ele não é um livro incompleto, que ficou agora para nós irmos completando a Bíblia com uma revelação aqui, uma profecia ali. Não ficou para nós continuarmos completando o plano que Deus nos revelou na pessoa de Jesus Cristo. Ao nos revelar Cristo, Deus nos revelou a plenitude da sua palavra, e Ele já proferiu as suas profecias para o futuro. Nós vivemos nos últimos dias, mas o último dia ainda não chegou, mas a Bíblia já revela para nós como Ele será. Ao soar das trombetas de Deus, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e Cristo se manifesta nas nuvens com poder e glória, estabelece o tribunal divino, o juízo final de Deus sobre a terra, vivos e mortos agora, diante do trono de Deus, ressurretos, transformados, para receber a sua sentença eterna. A uns o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai. Não é segredo, ele já foi a Cristo pela fé, durante a vida, pela pregação do Evangelho, já entregou a vida a Cristo. Vinde benditos de meu Pai, não vai ser surpresa o juízo de Deus, até isso a Bíblia já revela para nós. A outros Jesus dirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que segredo tem isso? O ímpio já vive a vida inteira correndo de Deus, afastando do Evangelho, tapando os ouvidos ao convite da graça de Deus. Que segredo há nisto? Então, a Bíblia é um livro tão perfeito que até o fim dos tempos já está revelado. Ela já fala do céu, onde nós habitaremos, onde não haverá mais dor, nem luto, nem pranto, nem qualquer aflição deste tempo, porque as primeiras coisas já passaram. Ela nos fala de um local de gozo, onde o salvo vai desfrutar eternamente com Cristo, a vida eterna, e fala de um local terrível, de tormento, o inferno, onde os ímpios perecerão eternamente. O ímpio também tem a eternidade, só que no inferno. Enquanto o salvo tem a vida eterna, quer dizer, é vida eterna, não é morte eterna. Até isto a Bíblia revela. Esse livro é maravilhoso. Se eu fosse você, eu procurava uma Bíblia para ler. Quantas coisas que as pessoas leem que não traz nenhuma edificação à alma. Olha os atributos da palavra de Deus. Ela é eterna, ela é onipotente, ela é perfeita. Falei só de 3, tem muitos outros. É por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, o temor de Deus cai no nosso coração, porque é Deus falando conosco. Não é um homem falando conosco, é Deus falando conosco. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus também é juízo, Deus é justo, e Ele não fará nada diferente daquilo que Ele mesmo revela na sua palavra e nos manda pregar. Prega a palavra, essa palavra é poderosa. Se eu fosse você, procurava uma Bíblia para ler. Se você não tem, passa lá na igreja. Vou te dar uma, é de presente. Nosso programa não fica vendendo produtos, artigos e etc. Não. O programa aqui é para proclamar a palavra de Deus. E nós não vamos te vender Bíblia, não vamos te doar uma Bíblia lá. Pode passar lá na igreja, tá bom? Quero ter o prazer de te dar a palavra de Deus. Eu creio que ela é a palavra de Deus, por isso que nós distribuímos a Bíblia. Ela é a palavra de Deus e o seu lar precisa de ser orientado por Deus.
Deus orienta os lares através da sua palavra. Passa lá que eu vou te dar uma Bíblia, tá bom? Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos já. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós chegamos aqui para a conclusão deste programa. Como é bom poder falar da palavra de Deus. Temos prazer na lei de Deus. Eu quero convidar você para, neste domingo, estar conosco, para ouvir a palavra de Deus, para cultuar a Deus conosco. O nosso culto às 19 horas. E nós temos um motivo muito especial para estarmos proclamando a palavra de Deus nesse domingo. E eu aguardo você lá, você vai saber. Às 9 horas da manhã, nós temos também a Escola Bíblica Dominical. Caso você tenha algum impedimento, não possa ir ao culto no domingo, você pode ligar aqui o canal 6 da TV Grandourados e assistir o culto que é transmitido ao vivo aqui pela TV Grandourados, todos os domingos às 19 horas. Agradeço aqui a parceria da TV Grandourados, transmitindo o culto e levando ao ar também este programa. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, nós bendizemos o Teu santo nome, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Obrigado pelo privilégio de podermos comunicar a Tua palavra aos nossos telespectadores. Derrama a Tua bênção sobre a vida deles, dá-lhes a Tua fé salvadora e aquele chamamento que o Espírito Santo faz ao coração do homem para que ele creia na palavra do Senhor e creia em Jesus Cristo que nos foi enviado. Assim nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre todos os nossos telespectadores nesta hora, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados e não saia daí, continue na programação da TV Grandourados, a TV da família douradense.